Aí, teremos um convidado para trazer a palavra para a gente aí, amém? Em nome de Jesus, queria convidar o irmão Marcos aí, mais conhecido como Marcos Cabreira. Aplauda o Senhor, dê glória a Deus pela vida dele. Ele é responsável aí pelo Ministério Pão da Vida. Ele está aí, vai trazer uma mensagem para a gente abençoada aí, amém? Ele é responsável pelo Ministério Pão da Vida, que tem conversado com as pessoas em situações de rua aí. E glória a Deus, dá lugar, vai. Paz, igreja. Glória a Deus por mais essa noite, né, que Deus tem nos proporcionado. Eu estou muito feliz por fazer parte também do NV hoje, né? Agradeço muito o convite do Neto, da Jaque. Agradeço a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, né? Confesso que a gente sempre fica um pouquinho nervoso quando a gente vai falar assim, porque não é somente falar em público, mas é falar no púlpito, né? A gente está falando de Deus, não é um assunto qualquer, né? A gente está falando de algo muito sério que toca os nossos corações, toca as nossas vidas. E isso realmente tem transformado a vida de cada um e a minha também. Amém? O NV é um ministério que eu me recordo que quando eu me converti, quando eu comecei a frequentar o Bola de Neve lá em Santo André, eu comecei a frequentar também o NV. Tudo que tinha na igreja da Bola de Neve eu queria ir. Eu queria ir no NV, eu queria ir na célula, eu queria ir em comunhão. Tudo que tinha do Bola de Neve eu queria ir porque eu tinha sede da palavra. Eu queria aprender a palavra porque eu sabia que eu precisava ser lapidado. Eu precisava ser lapidado. Então, eu fui muito abençoado no NV. Eu tenho muito a agradecer a Deus por esse ministério, né? E é muito, muito gostoso, porque eu lembro que no comecinho eu não entendia muita coisa da Bíblia. Eu não entendia quase nada praticamente, né? E nas rodas da partilha, a gente ia compartilhando nossos problemas, os nossos, os anseios, e Deus ia ministrando cada um. Eu fui muito abençoado ouvindo histórias dos irmãos que também fizeram parte desse ministério, né? Glória a Deus por isso. O tema dessa palavra que Deus me revelou, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, chama-se As Profundezas do Epitáfio. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá legal? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem até fazer assim para mim, um gesto para falar um pouquinho mais devagar, tá? Ou se eu estiver muito devagar, faz assim para mim que aí eu consigo correr mais um pouquinho, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo 1. A gente vai ler do versículo 12 ao 17. 1 Timóteo 1, do 12 ao 17. A gente vai ler essa passagem e na sequência a gente já faz uma oração pela palavra. Todo mundo abriu? 1 Timóteo 1, do 12 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos baixar a nossa cabeça, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu clamo, Senhor, para que
eu seja usado pelo Teu Espírito Santo nesta noite, Pai. Que vidas sejam impactadas, Pai, através da Tua palavra, através do Teu amor, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, eu necessito, Pai, da Tua misericórdia, pois de mim eu nada tenho a oferecer, Senhor, senão pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor. Invada cada coração que aqui está, Senhor. O Senhor conhece a angústia de cada um. O Senhor sabe quais são as aflições, as dificuldades de cada um, Senhor. Portanto, nós te pedimos, Pai, nós clamamos pela Tua presença, Pai. É assim que nós oramos e já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito legal que a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Não adianta eu falar para uma pessoa que eu vou dar uma comida, sendo que eu não tenho comida. E isso que eu vou ministrar agora é algo que eu recebi do próprio NV. Lá no comecinho da minha conversão, eu recebi uma palavra muito semelhante a essa. Então, eu quero partilhar isso com vocês. Eu quero lançar essa sementinha no coração de vocês, que tocou muito no meu coração, tem me ajudado bastante. Até hoje, eu uso essa palavra, né? Eu espero que vocês também recebam isso, né? Prepara o coração aí, cada um, que a gente possa sempre absorver aquilo que vem de Deus. Amém? Eu me recordo que no NV também foi falado muito sobre a semeadura. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Eu lembro que a Carlinha do NV e o JP, que está lá, o JP da sede, né? Eu lembro que eles falavam muito sobre, não adianta você plantar limão e querer colher morango, né? Isso ficou muito marcado no meu coração. O que a gente tem plantado? A gente tem plantado o bem, a gente tem plantado semente ruim. A gente tem que ter a ciência de que tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. É uma lei da semeadura que realmente é fato. Isso acontece em nossas vidas. E hoje, eu vou até explicar o porquê desse título também, né? As profundezas do epitáfio, né? É um título que veio na minha mente de uma forma muito abstrata, mas a gente vai tentar esmiuçar isso, a gente vai tentar explorar esse tema, para que todo mundo consiga entender o porquê desse título, né? O epitáfio, para quem não sabe o que significa epitáfio, eu tenho até uma descrição aqui segundo o dicionário, né? Vou até ler para vocês aqui. Expressão de forma abstrata, mas iremos nos aprofundar um pouco mais nos fatos. Epitáfio significa sobre o túmulo e vem do grego. Este termo se refere às frases que estão escritas geralmente em placas de mármore ou de metal e colocadas sobre um túmulo ou mausoléus nos cemitérios, com o fim de homenagear seus mortos queridos sepultados naquele local. Essas placas são chamadas de lápides. Os epitáfios no passado procuravam narrar os atos heróicos do nobre, rei ou de um membro proeminente da corte. Hoje a gente não tem muito essa tradição aqui na nossa cidade, né? A gente, geralmente quando a pessoa morre, tem lá o túmulo. Algumas pessoas, a gente até consegue ver, né, uma plaquinha escrito o que aquela pessoa foi na vida, né? E eu comecei a refletir sobre isso. E não que eu quero no túmulo ter alguma coisa escrita, uma frase, não é isso. Mas assim, para a gente refletir sobre isso. Qual que é a nossa marca registrada? O que será que, quando a gente passa na vida das pessoas, o que será que elas conseguem guardar da gente? Será que é algum ato heróico? Será que eles guardam que a gente é talvez medroso? Talvez que a gente é corajoso? Será que a gente tem demonstrado para as vidas para que elas possam guardar, né, alguma mensagem nossa que as pessoas se recordam da gente? E a gente vai falar agora sobre a história de uma pessoa que é muito conhecida, bem provável que todo mundo aqui já tenha ouvido falar, é bem provável que também já foi tema do NV. A gente vai falar sobre Sansão. As pessoas que, eu costumo dizer que as pessoas que estão frias na fé, falam que, isso é uma repetição, eu já ouvi essa história, eu já conheço essa história. Mas as pessoas que estão firmes com Deus e são fervorosas, as pessoas sabem que isso pode ser uma confirmação. Amém? Glória a Deus.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes 13. A gente vai ler do versículo 1 ao 5, tá? Juízes 13, do 1 ao 5. A história de Sansão, ela está no livro de Juízes, no capítulo 13, e vai até o capítulo 16, tá? São 4 capítulos que falam sobre Sansão. Todo mundo abriu? A palavra diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovara, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Durante 40 anos, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então olha só que milagre que já é a vida de Sansão, né? A mãe dele não podia ter filhos, a mãe dele era estéril, e um anjo do Senhor apareceu a ela e revelou que ela realmente teria sim um filho. E o anjo revelou que seria uma pessoa consagrada a Deus. E para essa pessoa ser realmente consagrada a Deus, ela teria que passar por alguns processos, alguns mandamentos que o anjo ordenou, para que ele realmente pudesse ter essa marca, né? E um dos mandamentos que o anjo orientou é que esse voto, a pessoa não poderia cortar o cabelo, né? A pessoa não poderia tocar em coisa imunda, não poderia comer coisa imunda, ela não poderia beber bebida forte. Tudo isso aí são símbolos que o anjo revelou a ela, que, é claro, tem sim um significado, mas que a mãe pudesse ensinar isso a Sansão, né, e que ele pudesse viver aquilo e respeitar os princípios, né, e viver conforme a vontade de Deus. Deus tinha um propósito na vida dele. Deus, quando o anjo falou para a mãe que ele teria um filho, seria justamente para ser usado por Deus para libertar a terra dos cativos. Amém? E sobre esses símbolos, é muito comum a gente também viver alguns atos na própria igreja mesmo. A gente tem, que nem por exemplo a Santa Ceia, que a gente sabe qual que é o real significado disso. Não é simplesmente beber um suco, comer um pedaço de pão. A gente sabe que tem tudo um significado especial isso, né? Não adianta também a gente andar com uma Bíblia debaixo do braço para dizer que é crente e não viver a palavra de Deus, né? A gente sabe que o estético pode até parecer, né? A estética pode até parecer um crente, uma pessoa que se veste como um crente, que anda com uma Bíblia, mas de nada vale a gente se apegar aos símbolos, sendo que a gente não consegue entender qual que é a real essência disso, tá? Deus, ele até ordena, ele passa alguns mandamentos justamente para que a gente possa lembrar da fé e que a gente possa a cada dia viver essa fé. Amém? E aí Sansão nasceu, né? Conforme o anjo havia prometido, Sansão nasceu. Está registrado o nascimento lá em Juízes 13, do 24 até o 25. Está escrito que a mulher deu à luz a um filho e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito Santo começou a agir nele quando ele se achava em Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. Ou seja, esse sim ele foi crescendo de maneira abençoada. Deus registrou isso. Amém? Quando não entendemos o propósito de Deus, a missão que Deus tem para cada um de nós, a gente perde o foco. Uma característica notável que Sansão tinha é que ele era muito forte. Toda vez que a gente lembra de Sansão, a gente lembra sempre de um cara forte, assim, né? E eu fico imaginando como seria Sansão nos dias de hoje. Talvez seria um cara, tipo, bombadão, talvez tinha uns dread, né, simbolizando as tranças, né, do cabelo dele.
Eu imagino que seria um cara tipo playboyzão, assim. Tinha tudo o que ele queria, né? Andava, ele tinha sempre a liberdade, sempre os pais estavam ali também acompanhando. E o cabelo não era a fonte da sua força. Como eu já havia falado, o cabelo era simplesmente um ato simbólico, né? Mas representava um símbolo que era um homem dedicado a Deus. Tudo isso era apenas um símbolo, uma pureza espiritual que esse homem deveria viver. Deus, ele revela a cada um de nós, através da história de Sansão, que o livre-arbítrio existe e ele respeita. Deus permitiu Sansão passar por tudo que ele passou, mesmo não sendo esse o centro da vontade de Deus. A gente vai entrar um pouquinho na história de Sansão para saber o que realmente aconteceu com ele, né? Sansão foi crescendo, sendo abençoado, só que ele acabou fazendo a própria vontade. Ele começou a usar os talentos, os dons que Deus deu a ele para satisfazer a própria carne. E aí, se você ler profundamente a história, a gente não vai ter muito tempo para entrar nos detalhes aqui, né? Mas se você ler, você vai ver que ele se casou com uma mulher que não deveria se casar, que a mulher, na verdade, era uma mulher dos filisteus, ou seja, ela pertencia a uma outra tribo, que era inclusive uma tribo que era inimiga, né, da tribo que Sansão estava. Sansão, ele literalmente rasgou um leão com as próprias mãos, né? E depois ele voltou, viu o cadáver do leão, ele ainda colocou a mão naquele mel e deu para os pais também comer daquele mel. Você vê que ele não somente agiu ali no pecado, como ele também compartilhou o pecado. Você vê que não foi somente ele afetado, mas de tabela os pais também foram, né? Os pais também receberam aquilo. Lá em Juízes 14, do 1 ao 3, diz assim, que Sansão desceu, viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse seu pai e sua mãe, vi uma mulher filisteia, consigam essa mulher como minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não é melhor, será que não há mulher entre seus parentes, entre todo o seu povo? Ou seja, em outras palavras, Sansão, por que você tem que ir lá no exército inimigo para querer arrumar uma esposa, sendo que, será que aqui, entre os nossos, na nossa tribo, na nossa terra, será que você não consegue achar nenhuma pessoa que você se interesse? E quantas vezes é assim com a gente também, né? A gente quer sempre satisfazer a carne e a gente começa a buscar os desejos e locais onde a gente não pode frequentar, né? Mas a gente faz questão de comparecer até aquele local, a gente faz questão de consumir aquilo, né? E algo que isso vem tocando no nosso coração, só que no momento que a gente está vivendo isso, a gente praticamente não percebe, o que acaba fazendo meio que parte da rotina. Então, eu imagino Sansão pensando assim com os pais, isso aí não tem nada a ver, ela é muito legal, ela é bonita, não tem nada a ver, só porque ela é da tribo lá dos filisteus, acho que não tem problema isso. E aí vem uma falha, né? Porque os pais passou uma recomendação para Sansão, só que Sansão não deu ouvido aos pais. E quantas vezes a gente tem feito isso também, né? Quantas vezes nossos pais têm falado isso para a gente? Não faz isso, não faz aquilo, mas a gente tema, né? A gente tema em querer fazer, a gente insiste nisso, né? Eu me identifico muito com isso, porque eu leio Sansão e a gente até olha e fala assim, nossa, que ridículo, ele poderia obedecer e tal, mas se a gente analisar o nosso coração, a gente também age de forma parecida também. Muitas vezes a gente não dá ouvido aos conselhos dos pais, né? Muitas vezes a gente não quer saber, a gente quer ser independente, né? E aí você vai ver que um abismo chama um outro abismo. Você vai ler depois da história de Sansão, você vai ver que aconteceram coisas piores. Por quê? Porque todo pecado tem a sua consequência, né? Aquilo que no comecinho parece que não tem muito significado, não tem muita importância, parece que não pega nada isso, não tem problema. Mas a gente vai ver qual foi o fim de Sansão.
gente vai ler. Tem um outro pecado também que Sansão que ele frequentou um prostíbulo, né? Que também está registrado na Bíblia. Isso foi depois que ele casou, enfim, ele falou, agora eu vou zoar, eu vou curtir, e aí ele se sentiu no direito, né? E foi até o prostíbulo. E você percebe que as atitudes de Sansão não correspondem com o propósito de Deus, não tem nada a ver. Deus o chamou para algo, mas todas as atitudes dele não correspondem com o que ele deveria realmente, de fato, fazer. E depois vocês vão ver que também tem uma mulher chamada Dalila, muito conhecida também, que Sansão se apaixona, ele fica perdidamente apaixonado por Dalila, né? E eu imagino, Dalila deveria ser uma mulher muito bonita, porque ela realmente chamou a atenção de Sansão. Só que Dalila, ela foi comprada pelos filisteus. Porque todo mundo lutava contra Sansão, só que como ele era muito forte, ninguém conseguia deter Sansão, né? Então os filisteus chegaram para Dalila, uma verba para ela, e falaram para ela assim que se ela pudesse fazer alguma coisa para saber qual que era o mistério de Sansão, né? Justamente porque o exército queria acabar com ele ali, mas falou para Dalila, ó, vê o que você pode fazer, vê se você consegue descobrir qual que é o segredo de Sansão. E aí, até o pastor Giba comentou isso uma vez, até engraçado. Eu fico imaginando a cena, né, de Dalila fazendo chantagem, seduzindo Sansão. E eu fico até imaginando Dalila chamando ele de Sansi, ele todo apaixonado, ele todo iludido, né, com aquele olhinho brilhando assim. E aí Dalila falando para ele, mas Sansi, fala para mim, qual que é teu segredo, Sansi? Por que você é tão forte? Meu Deus, que força você tem? Da onde vem essa força? Aí Sansão chega para Dalila e fala assim, eu sou muito forte, se você me amarrar as minhas mãos, eu não vou conseguir me livrar. Então, talvez seja um ponto fraco que eu tenho. E aí Dalila foi lá, amarrou Sansão e chamou o exército para acabar com ele. Só que nisso, Sansão conseguiu arrebentar as cordas e ele não foi capturado pelo exército. E aí Dalila ficou pensando, imagino, né, que ela deve ter falado para ele, mas Sansi, você está me enganando, Sansi. Poxa, eu te amo, você me ama, a gente se dá tão bem. Por que você fica mentindo para mim? Fala a verdade. E aí Sansão foi falando algumas coisas que não eram verdade. Ele foi inventando algumas coisas para ela e ela foi acreditando e ele sendo amarrado por Dalila e chamando o exército vinha e Sansão arrebentava tudo e acabava com o exército. Até que chegou uma hora, acho que de tanto Dalila insistir e talvez Sansão acabou confiando tanto em Dalila, que ele acabou revelando o segredo para Dalila. E ele falou, Dalila, eu sou um escolhido por Deus. Eu sou um escolhido por Deus e eu tenho algumas regras que eu devo seguir. Que nem, por exemplo, o meu cabelo, eu não posso cortar meu cabelo. E aí, o que aconteceu? Dalila amarrou algumas tranças lá de Sansão, mandou uma pessoa cortar o cabelo. E aí nisso, Sansão já com o cabelo cortado, chegou o exército lá para acabar com Sansão, aí Sansão já levantou achando que ia estar forte, né? Porque ele confiava muito na força que ele tinha, né? Achava que ia estar forte e não resistiu. Não resistiu e o exército acabou prendendo. Isso, a gente acaba aprendendo nessa história aqui que a gente tem que tomar cuidado para quem que a gente tem contado os nossos segredos, né? Quantas vezes, né, a gente quer se abrir para as pessoas, sendo que a gente mal conhece a pessoa. Talvez porque a gente está iludido talvez com algo do coração, que a gente acha que é uma paixão. E a gente acaba revelando algumas coisas para as pessoas que são segredos espirituais que a gente deve guardar para a gente. Ou algum problema que a gente tem. Quantas vezes a gente vai desabafar no Facebook, vai desabafar para várias pessoas aí que a gente mal tem confiança, né? Sendo que a gente tem um líder na nossa igreja que a gente tem essa liberdade de poder desabafar, tem o nosso pastor, está aqui o Neto, está aqui a Jaque, também faz parte aqui do ministério, são pessoas que a gente pode contar, né? E quantas vezes a gente, por confiar no homem, a gente tem falado
coisas que não deveria para as outras pessoas. Isso me lembra muito o Salmo 1, que é muito falado aqui no NV. Eu até deixei já anotado o Salmo 1 para ficar mais fácil aqui. Ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e todo quanto fizer prosperará. Você vê que tem passos aqui nesse Salmo 1. Né? Você vê que a pessoa está andando e a palavra fala assim, ó: não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, o cara estava andando, ele viu uma rodinha ali, ele parou, ficou ali. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o cara, além de parar, ele sentou junto. Em outras palavras, ele acaba compartilhando daquilo que está sendo vivenciado. Né? Quantas vezes a gente também tem feito isso, né? Não é só Sansão, não é só... Né? A gente sempre fala do próximo, porque fulano fez isso. Quantas vezes a gente tem parado e sentado para falar com pessoas que a gente mal conhece, né? A gente não confia, a gente tem desabafado e falado algumas coisas para essas pessoas. O dito homem confia no outro homem. Depois de um tempo, o cabelo de Sansão foi crescendo, e Sansão, já amarrado entre as colunas, clamou a Deus por misericórdia. Depois que Sansão foi preso, ele foi tratado como se fosse um palhaço, literalmente um palhaço. Furaram os olhos de Sansão e começaram a fazer brincadeira com ele. Todo mundo se divertia com Sansão. E ele sendo torturado, né? E as pessoas riam deles. E eu fico pensando, fazendo uma analogia, como que Sansão ele tinha sido separado por Deus, justamente para ser um homem usado por Deus. E olha só o fim, olha só como ficou registrada a história de Sansão, como ele ficou sendo reconhecido como um bobo da corte. Né? A cegueira, na verdade, já estava predominando em Sansão há um tempo já. Desde lá do princípio, daquele primeiro pecadinho, que parecia que não tinha nada a ver. Mas ele ficou cego para as coisas de Deus. E o fato de terem furado os olhos de Sansão foi apenas uma consequência do mundo espiritual que se encarnou e fez com que ele literalmente ficasse cego. E o que eu acho interessante é que, com tudo isso, Deus não abandonou Sansão. Eu tenho certeza que essa não foi a vontade de Deus, mas foi a permissão de Deus. Deus permitiu que ele passasse por tudo isso. Deus permitiu que Sansão passasse por tudo isso. E Sansão, ele, mesmo amarrado, sendo torturado, sendo humilhado, mesmo assim ele clamou a Deus. Depois de um tempo o cabelo dele até começou a crescer. E ele clamou por misericórdia, clamou pela presença de Deus. E pediu para Deus: Deus, me dá mais uma chance, Deus. Me dá mais uma chance, Deus. Não. E aí ele usou aquela força que ele tinha. E ele acabou derrubando os pilares e derrubou todo o lugar que ele estava, desabou tudo. Acabou matando todo mundo. E inclusive, ele perdeu a própria vida também. Se a gente fizer agora uma comparação da nossa vida, né? Como que a gente está agindo? Será que realmente a gente está agindo conforme a vontade de Deus? Ou será que é a nossa própria carne que tem gritado e a gente tem dado ouvido? Como será que é? Gostaria que todo mundo agora fechasse os seus olhos para fazer uma reflexão, um momento de vocês orarem e também ouvirem a voz de Deus. Ouça o que Deus tem falado para cada um de vocês, qual que é o chamado, qual que é o propósito. Por que vocês existem? Será que é simplesmente... Gostaria que vocês agora... Qual que é o propósito? O que a gente tem feito de errado? Aonde a gente deve... Qual que é a nossa área que deve ser consertada?
Sansão desobedeceu regras. Sansão cometeu o erro e não compartilhou isso com os pais. Faltou domínio próprio para Sansão também. Sansão usou os dons, os talentos, não a favor do reino, mas ele usou isso para se beneficiar, para querer se beneficiar. A gente vê também pela história de Sansão que luz e trevas não combinam. Sansão se envolvia com quem não podia. Estava bem claro que Dalila queria tramar algo, queria fazer algo contra ele. Quando a gente vê um problema do outro, a gente fala, está muito visível isso, está muito claro isso. Mas quando é com a gente, parece que a gente fica cego, né? Quando é com a gente, parece que é tudo muito difícil. Ah, Deus, mas o Senhor não sabe. O meu problema é muito maior. O meu problema parece que não tem solução, Deus. Parece. Às vezes parece. Quem está fora da situação, muitas vezes pode até achar. É muito simples resolver isso. A gente vê a vida de Sansão, a gente sabe que o óbvio estava para acontecer. Como que ele não tinha percebido isso? Como será que ele não tinha percebido aquilo? Quantas vezes a gente também está vivendo coisas que a gente não está conseguindo assimilar? O óbvio está para acontecer e a gente, mesmo assim, persevera no erro, persiste no erro. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. A começar de mim, Senhor. Misericórdia da minha vida, Pai. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Isso está registrado em 2 Timóteo 2, 22. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque se estamos aqui hoje, Pai, é porque nós buscamos sim um conserto, Pai. Nós buscamos sim, Pai, ser parecidos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ensina, Pai. Nos ensina a ser cada vez mais parecido contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. As nossas vontades, os nossos desejos da carne, que sejam esquecidos, Pai. Que sejam livrados da gente, Pai. Liberta a gente de todo mal, Senhor. Liberta a gente de tudo aquilo que afasta da Tua presença, Pai. Que seja o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajudando, Pai. Porque sozinho a gente nada consegue, Pai. Pela nossa própria força, a gente não consegue, Senhor. Mas hoje já estamos dando um passo aqui, Senhor. Hoje a gente já está dando um passo, Pai. Porque se estamos aqui hoje é porque queremos, reconhecemos que precisamos, Pai, de um conserto. E esse conserto só pode vir de Ti, Senhor. Só pode vir de Ti, Pai. Nós já tentamos, já fizemos de tudo, Pai, mas parece que nada se resolve, parece que muitas vezes as situações pioram. Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós cremos, Pai, no Teu agir. Nós cremos, Pai, que Tu és o Deus do impossível. O Senhor é um Deus que opera milagres. Quantos milagres nós temos visto
nós temos visto na vida das pessoas e às vezes a gente acha que o milagre é só com a pessoa, mas com a gente tem dificuldade de absorver o milagre. Senhor, mostra também pra gente, Pai, que a gente possa viver as Tuas maravilhas, Pai. Que a gente possa, Senhor, ser moldado, Pai, pelas Tuas mãos, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Para que a gente possa enxergar o Teu sorriso, Pai. Para que a gente possa enxergar a Tua face, Pai. Que nós possamos ser, assim, motivo da Tua alegria, Senhor. Resgata os valores, Pai. Aquilo que o Senhor tem ordenado a cada um de nós, Pai. É assim que eu oro e Te agradeço, Pai, crendo no Teu agir, crendo que o Senhor já está operando em nossas vidas. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Deus. Glória a Deus.